Boa tarde, todo nosso público de Conexão Ambiental. Mais uma vez, este programa, como todas as sextas-feiras, às 16h30, trabalhando pela questão ambiental, o desenvolvimento sustentável e, obviamente, as políticas públicas para que isso aconteça. Hoje temos uma grande honra muito importante para vocês que estão assistindo a este programa e para nós. Vamos a entrevistar al ilustre histórico jornalista Heródoto Barbeiro. Heródoto Barbeiro, que foi hoje âncora de la Record News e de la R7, foi aquele magnífico apresentador que tanta saudade temos de aquela época do programa Roda Viva na TV Cultura, e además autor de 39 livros, onde nada mais nem nada menos que 39 livros dedicados à história, especialmente, pois um historiador, praticamente para fazer livro tem que ser historiador, sobre também questões dedicadas ao jornalismo e ao budismo, religião, filosofia, praticada por nosso grande jornalista Heródoto Barbeiro. Temos a honra e agradecemos muito este espaço, tanto da Record, como, obviamente, nosso entrevistado, Heródoto Barbeiro. Boa tarde, Heródoto. Boa tarde, muito obrigado. Para mim é uma honra estar aqui com você. Muito obrigado. Obrigado. O primeiro que eu gostaria que você conte é algo de tua história. Eu alguma coisa conheço, mas o público necessita conhecer mais nosso público. Desde quando você trabalhava, creo que foi aos 13, 14 anos, começou trabalhando, acho que de mecânico, né? Sim. Bom, a minha vida é o seguinte, a minha família era uma família de classe média baixa. O meu pai era dono de um bar na região central de São Paulo, conhecida pelo nome de Baixada do Glicério. É ali onde tem o Parque Dom Pedro II e tal. Então foi ali que eu nasci, ali que a minha família foi criada. Meu pai veio do interior e meu pai era roceiro. Meu pai trabalhava capinando pé de café. Meu pai se alfabetizou com 17 anos de idade e se formou em Direito com mais de 45 anos de idade. Então ele sempre foi estudioso, um autodidata. Depois meu pai fechou o bar e abriu uma oficina mecânica. Eu era o filho mais velho, então eu ajudei meu pai na oficina mecânica, depois meu pai abriu uma borracharia ali do lado, eu trabalhei lá na borracharia também, com meu pai, e eu fazia tudo quanto era serviço que você possa imaginar, tipo puxar telefone, consertar lâmpada, pintar casa, tudo eu fiz. Eu só deixei de fazer isso e trabalhar como office boy, por isso eu conheço bem aquela região central de São Paulo, chamado Centro Velho, quando eu entrei na faculdade. Quando entrei na faculdade, no curso de História, na USP, foi o primeiro ano que eu comecei a dar aula. Então, quando eu comecei a trabalhar como professor, eu tinha 20 anos, aí eu parei com essas coisas todas. Mas muitos dos meus alunos tinham me visto em cima de escada, pintando essa coisa toda, né? Coisas que eu fazia. Interessante. Então, essa é a minha origem, né? Minha mãe mal sabia ler e escrever. Né? Meu pai, sim, era um outro, minha mãe mal sabia ler e escrever. E a gente se criou naquela região. Então, foi dali que eu comecei a desenvolver e a perceber que algum canal de ascensão social para mim era só o cultural. Já visto que meu pai era pobre, minha mãe era pobre, a gente morava num bairro pobre, né, que hoje é completamente deteriorado, para você ter uma ideia. Então, como é que subiria na vida? Eu teria que estudar. Então, passei boa parte da minha vida estudando. E continua? Continuo. Continua. Continuo estudando. Um trabalho de 39 livros. Continuo. 39 livros, mas tu programa e tuas pesquisas. Mas, a bem da verdade, alguns desses livros são em parcerias com algumas pessoas. Acho que pelo menos uns 7 ou 8 eu escrevi com outras pessoas. Por exemplo, hoje eu estou estudando a obra de um sujeito extraordinário, chamado Wilhelm Reich. Porque me caiu na mão o livro Escuta Zé, do Wilhelm Reich. E sempre me disseram que o Reich era um louco. E eu nunca tinha lido nada do Reich. Eu já tinha lido do Freud, do Reich eu não tinha. Então eu já li 3 livros do Reich. Estou lendo um agora extraordinário chamado O Assassinato de Cristo. Extremamente interessante. Então eu vou ler a obra inteira do Reich. Né? Então estou estudando. Você... estudo inglês também. Também estou estudando inglês.
Mas você sabia bastante inglês, foi Eu professor sei, mas de inglês. eu fui professor, mas eu estou estudando agora o inglês corporativo. Muito bem. Então estou falando, você foi um estudioso e continua sendo um estudioso. Eu continuo estudando. Ah, que continua estudando? Eu Claro tenho um que livro, continua. então, uma professora ótima, então estou estudando inglês corporativo. Muito bem, parabéns. Nos conta um pouco dessa maravilha que você fez em tu sítio, a região, como ela é, como se preserva, que faz essa organização não governamental que você criou. Acho que você foi que a criou, né? Não, eu só ajudei, na verdade. Ela já existia lá. Você eu é só muito dou modesto. uma força. Claro, você não tem Mercedes-Benz, você tem Kombi. Tem, realmente tem. Ótimo. Conta um pouco essa história, Heródoto. Olha, a história é o seguinte, eu sempre, quando jovem, imaginava ter um sítio. Então, como todo paulistano, onde você vai buscar sítio? Ah, vou em Itu, Sorocaba, que mais? São Roque, Mairinque, né? Sim. E circunstancialmente, uma daquelas coisas absolutamente inacreditáveis, alguém me falou, olha, tem lá no alto da Serra do Mar um sítio para vender. Eu tentei chegar lá, no município de Mogi das Cruzes, hoje tem a Mogi Bertioga, na época não tinha nada, numa localidade chamada Taiaçupeba, que é um distrito. Bom, a primeira vez que eu cheguei lá, eu não consegui chegar, porque não tinha estrada. Aí falei, não vou voltar nunca mais aqui. Mas aí, como eu tinha prometido para uma pessoa que eu ia lá, eu fui num outro domingo e acabei chegando nesse local onde o sítio estava à venda. Então o sítio, aquela região estava muito plantada de eucalipto, tinha um pedaço de mata, mas era eucalipto. Aí eu resolvi comprar. Ele tem 24,2 hectares, 10 alqueires paulistas, 240 mil metros por aí. Então estou lá há muito tempo e recentemente, há uns 10 anos, 10, mais ou menos 10, uma parte dele eu resolvi transformar numa RPPN, numa Reserva Particular de Patrimônio Natural. Mas aí me disseram que a legislação era federal e era muito difícil. Mas aí o governo de São Paulo criou. Aí eu dei entrada. Então a minha foi a primeira RPPN do Estado. Quem me entregou, inclusive, foi um político com o qual tenho ligações, foi o Serra, imagine você. Foi o Serra como governador que me entregou no Horto Florestal, fizeram lá uma cerimoniazinha e me entregaram, então, a certificação. Agora eu tenho um outro pedaço colado, né, e eu estou tombando. E esta semana, para ser exato, hoje, quinta-feira, foi lá o técnico do Instituto Florestal para saber se eu vou poder tombar o outro lado. Então, uma reserva chama Mahayana e a outra se chama Hinayana. Que são dois nomes do budismo. Mahayana significa o grande veículo e o Hinayana significa o pequeno veículo. Então, são nomes budistas, né? Eu sei que tombar vai, vamos dizer, tirar o valor comercial da terra, porque você não vai poder dividir, coisa alguma, mas eu acho que é uma forma de devolver um pouco daquilo que eu recebi da natureza. Né? Então, eu posso vender? Posso, mas não pode tirar a mata de lá. Meus filhos vão herdar? Com certeza, mas eles não vão poder mexer. Então, eu acho que é uma pequena contribuição. Uma grande contribuição que deveria servir esto como exemplo. Porque existen muchas de esas propiedades que se podrían convertir exactamente en esas reservas particulares. Y inclusive eso evitaría, porque como eso fica en cartório registrado, no se puede, está tombado prácticamente. É perpétuo, é um tombamento perpétuo. É perpétuo. Y tampoco existe el riesgo de aquí 2, 3, 4 gerações, herdeiros de aquí 3, 4 gerações, decidam converter isso em um valor comercial. Apesar que eu acho que a selva, a mata, vai virar um valor comercial. Mas não no sentido de você cortar. Mas no sentido de você preservar. Não, vai ser uma relíquia. Uma relíquia. Vai ser uma relíquia. Infelizmente. Nós temos um sítio também em Mairinque, nossa organização, nossa entidade ambientalista, e nós fizemos em 1996 captura de las lagartas lonomio obliquas para Butantán, para elas fazer o antídoto, porque são venenosas essas lagartas. E foi gente do Butantán lá. E se encontrou maravilhada a preservação e como nós estávamos recuperando a parte que havia sido desmatada. E ele falou, disse, que 50 anos vai ser uma ilha isto. Uma ilha verde, né? Ilha verde. E então, mais ou menos, pode acontecer isso, né? Que tu propriedade, como outras que
esperemos que sigan ese ejemplo, se conviertan en la reserva que no va a poder ser, até por una ley de código florestal, ser derrubada, porque puede haber otro código también que permita. Ya estamos en esa época que ya se está discutiendo até de la nueva demarcación de las áreas indígenas para la expansión agrícola, el agronegocio, que es el agrobusiness, el agronegocio. Con la suerte que obviamente el Congreso tiene una mayoría ruralista. ¿No? Sem dúvida, Sí. infelizmente. Infelizmente. Todo bien. Ya que estábamos hablando de preservación y de medio ambiente, y aquella región es una región inclusive que tiene bastante preservación. Sim, Tem bastante preservação. sim. É um maciço da Mata Atlântica que se mantém bastante preservado. Segundo a tua opinião, essa questão ambiental e esses exemplos como o teu podem servir, além de ser úteis nessas reservas, podem servir também como uma forma de educar a la população, de educar a la sociedade sobre lo que significa, você falou, devolver à natureza o que ela me deu. Falou isso, que você de alguma maneira queria pagar, não uma dívida, porque você não tem nenhuma dívida, mas não seria um tributo esse? Sim, eu acho que essa questão é interessante. Lá na região de Itaiaçupeba, como você disse, está preservada, mas ela está sendo muito castigada atualmente. Então nós temos que estar, de um lado, com a educação, como você disse, e do outro, com a lei. A lei lá só pode ser através do Ministério Público. Por quê? Porque os políticos são corruptos. Os políticos, ao invés de ajudar a preservar, eles quebram o galho para que você possa fazer as coisas, as barbaridades. Ou tem rabo preso. As pessoas fazem isso às vezes escondido. Então, a nossa ação lá está concentrada numa pequena organização não governamental chamada SAT, Sociedade Ambiental Amigos de Itaiaçupeba, da qual eu faço parte. Eu não sou presidente. Eu estou nessa SAT já há uns 20 anos. Então, o nosso trabalho qual é? Um trabalho fundamentalmente educativo. Você tem uma ideia? Aquela região é uma região de captação de água para São Paulo. Lá tem uma adutora construída, inaugurada em 1926. Então, eles captavam água lá para levar água para a região leste de São Paulo. E a Sabesp tinha um núcleo de oficinas do lado da adutora. Aí eles desativaram a oficina porque não precisava mais. Então a oficina eram galpões, casa de engenheiro, casa de... Aí quando eu soube que desativaram, eu fui lá na Sabesp e falei, escuta, vocês não querem fazer uma parceria da gente poder transformar, ou levar a ONG aí para dentro? Então no primeiro momento nós conseguimos uma parte e no segundo momento nós conseguimos a parte inteira. Então nós temos um espaço com 6 grandes galpões, com as casinhas que a gente reformou para fazer biblioteca, creche, escoteiro, oficina, lá, está tudo funcionando. E nessa nossa parceria com a Sabesp nos empresta o prédio e nós fazemos atividade. Hoje nós temos inscritos 450 jovens. Não tem um tostão de dinheiro público, não tem um tostão de dinheiro da prefeitura, não tem um tostão do dinheiro do Estado. Tem o apoio da Sabesp, obviamente, que mantém a área, porque nós não temos condição de pagar nem o aluguel, nem água, nem luz, a Sabesp paga. Então é uma ação da Sabesp. E nós, então, temos 450. Como é que você sabe? Porque para entrar, nós criamos uma carteirinha grátis, ninguém paga nada. Mas nós sabemos, não é, quem entra ou não. Então, por exemplo, agora, no mês de agosto, nós temos um evento chamado As 4 Estações. Então tem a estação outono, a estação inverno, a estação primavera e a estação verão. Nós vamos fazer agora a estação inverno. Do que consiste? Consiste no seguinte, uma ação da ONG em cima das 10 escolas da região e nós estamos fazendo um festival de arte do manancial para as crianças das escolas. Então, qual é o potencial? Potencial, umas 3.000 crianças. Nós não conseguimos atingir tanto, mas nós estamos criando lá essa cultura das crianças participarem. Qual é o tema? Então é pintura, escultura, cartaz, vídeo e foto. Tema, manancial e água. Preservação do meio ambiente. Então todos os capítulos das estações do ano são sempre voltados para o meio ambiente. Então quando chega na estação primavera, tem o seguinte, nós vamos fazer grandes gincanas. Uma delas é
Vamos ver quem trouxe mais latinha latinhas de alumínio. Vamos ver quem conseguiu mais plástico, por aí afora. Então esse é o trabalho que um grupo de voluntários, do qual eu sou um, tem vários lá ajudando, não recebem absolutamente nada, estamos fazendo com os jovens naquela região. E queria dizer para você o seguinte, eu nunca tinha feito trabalho voluntário na minha vida. Estou fazendo trabalho voluntário de uns 20 anos para cá. Aí fico olhando o seguinte, caramba, eu nunca tinha feito um trabalho voluntário. A gente não tem tradição de fazer um trabalho voluntário. Porque para fazer trabalho voluntário, primeiro eu tenho que enfrentar minha família. Não é? Para poder fazer um trabalho voluntário. E aí eu começo a cobrar dos meus filhos. Eu falo, escuta, vocês não estão fazendo nenhum trabalho voluntário, pô? Nem na igreja que vocês frequentam, vocês não fazem nenhum trabalho voluntário. Então eu vejo hoje a dificuldade que é você conseguir um trabalho voluntário. E olha, não pensa que nós temos o apoio das escolas que nós não temos. Não pense você que nós temos o apoio dos professores que nós não temos. Sabe por quê? Porque a gente faz as escolas, mexe com os alunos e fazemos a festa, vai ser dia 3 de agosto, no sábado. E sabe o que uma diretora de escola respondeu? Nós não vamos porque no sábado a gente não ganha. Eu falei, mas pera um pouquinho, são seus alunos, é uma questão de cidadania. No sábado nós não vamos. Claro. Sabe o que nós temos que fazer? Olha quanto estão aprendendo. Nós vamos dar 11 prêmios, os melhores trabalhos. Quem é o júri? Pessoas da comunidade. Pegamos 3 cidadãos e eles escolhem. Né? Para cada criança, uma bicicleta. Aí nós resolvemos dar um prêmio para o professor. Então, para o professor, um tablet. O professor vem. No último foi o festival agora de outono. Dos 11 professores vieram 6. 5 não vieram nem buscar o tablet. Aí eu disse, putz, como é que a gente vai trazer esses caras para cá? Então agora, no dia 3, nós vamos dar a bicicleta para o primeiro colocado, o tablet para o professor e um aparelho de jantar para a mãe do aluno. Como forma de trazer a família. Certo? Agora, para receber, tem que ir lá. Tá certo? Então o aluno ganha, o professor ganha e a mãe vai ganhar também. Porque aí nós conseguimos juntar as mães, as famílias. Percebe? No último Natal, nós fizemos uma coisa semelhante. Aí nós conseguimos umas 400 crianças lá dentro. Então, quer dizer, você fica percebendo assim, o que falta? Cidadania. Falta cidadania. Não estou dizendo que nós somos melhor ou pior do que qualquer outro povo do mundo. É que a nossa tradição de cidadania é muito frágil. Eu estou confessando que eu não ajudava. Eu achava que com você que a gente podia mudar o mundo pela ideologia. Também pensei isso. Também sou dessa geração. Mas eu digo, dá uma forcinha. Porque às vezes eu bato na porta dos meus vizinhos lá, falo, escuta, eu quero ajudar lá na ONG. O cara fala, quanto você quer? Não, é o seguinte, queria que você fosse lá sábado, pô, a gente vai fazer uma festa. Meu amigo, sábado eu vou fazer um churrasco aqui com meus amigos. Você é louco? Você acha que eu vou sair do churrasco lá, pô? Já trabalho lá em São Paulo que nem um doido, você quer que eu vá trabalhar na ONG no final de semana? Então, olha, é um negócio doloroso. Eu sei, nós passamos por tudo isso. Doloroso. Nós tivemos, você está falando dos professores das escolas, nós também... Estou falando isso com dor no coração. Não, eu também, e nós falamos com dor no coração. Nós tivemos até, em projetos nossos de educação, de concientización ambiental que supera la cuestión de la educación ambiental, porque el individuo, y esta es una historia que inclusive la tengo de Japón, cuando estuve los primeros días, mi sede donde yo estudiaba era en Yokohama, y vi ahí todo limpo, todo bien cuidado, los jardines. Fin de semana que yo andaba por ahí, por Yokohama, en el lugar, en el Kensho, donde yo estaba, las personas colectivamente mantenían la praça, y yo vi cortando, y até fotografía y filmé, con tesoura de mão na grama. Entonces, cuando volteé la segunda-feira, le falei al profesor que yo estaba maravillado con esa experiencia de educación. Ele ficou bravo. Falou, isso não é educação, é civilização. Concordo totalmente. Então, nós temos, infelizmente, essa falência cultural, onde, inclusive, você diz que o trabalho voluntário, que as pessoas não fazem. Eu faço um trabalho voluntário desde que cheguei ao Brasil. 30 anos que trabalho voluntariamente. Até, e
não duvido que você também, até colocou dinheiro dentro da organização. Sim, eu também. E você também. Eu coloco dinheiro. Muitos colegas meus da própria sociedade civil, do meio ambiente, acham que dizem, você é um bobo. Como você não ganha nada com isso? Então, te entendo perfeitamente, Heródoto, porque é a realidade, né? Foi o que eu ouvi o dia que eu tombei a área. Quando eu tombei a área, né, virou um RPPN, alguém falou, você é louco, meu. Minha mulher concordou, você não teria tombado. Minha mulher Sei, claro. Tinha que assinar. Entendeu? Você é louco. Você vai tombar isso aí, meu? Você não vai poder mais vender, não pode lotear, não pode nada. É isso que me disseram. Falta essa consciência, falta tudo isso. Há uma coisa interessante que queria perguntar-te. Você falou aí, enquanto estávamos conversando, sobre a questão de que há um descaso público nessa questão. Estamos com o descaso municipal que nós temos ainda, apesar da ampla democracia que deu a nova Constituição, se lhe deu ao município uma autonomia a mais de lo que poderia ter. ¿Por qué estoy hablando de esa autonomía? Porque lo desvincula del resto, de la región, lo desvincula. Cuando todo eso, el territorio, yo nunca aceité, desde estudiante de geografía, nunca aceité las divisiones políticas. Yo tenía 12, 13 años que decía que eso era absurdo. Concordo totalmente. Era absurdo haber divisiones políticas. O sea, no pueden. Ellas tienen que ser culturales y las culturales se integran. Y las naturales también se integran. Entonces, si las culturales y las naturales se integran, no puede haber un límite geográfico demarcado que dice quién es de un lado, quién es del otro, quién es de aquí, quién es el derecho de aquí, quién es el propietario del otro lado. Mas indo a esa cuestión, justamente decía, esa constitución y la práctica de esa independencia que eu acho que é exagerada no município, permite as pequenas coisas que se transformam em grandes. O sea, favorecimento de um amigo, esto, lo outro, e muitos políticos que acham que o progresso é não agregar o valor humanitário que tem que ter, o valor humano, sino o serviço ao meio ambiente e à natureza, em lugar da natureza ser nosso servente. E depois temos a política do Estado, a política regional, a política nacional, que, a meu ver, ela sempre está dependente de interesses. Então, de que maneira você acha, Heródoto, por tua grande experiência jornalística, nós podemos, em algum momento, caminhar para a mudança disso? Bom, eu acredito o seguinte. Eu acredito que isso está diretamente relacionado com as questões da democracia. E a nossa democracia é muito recente. O Brasil tem 500 anos de história, como você sabe. Teve só 50 democracia, dividida em duas prestações de 25. Então nós estamos há 25 anos de democracia, muito pouco. Tá? E eu acho que as questões da cidadania e essas outras questões estão relacionadas com a democracia. Então nós somos muito recentes. Agora eu acho que no momento que a gente está vivendo com a liberdade de informação, porque hoje com as redes sociais ninguém consegue mais segurar a notícia. Não. Qualquer pessoa vê um desmatamento, ele bate uma foto e manda para todo mundo se ele quiser. Não é verdade? E isso se multiplica por milhões. Por milhões. Então eu acho que nós estamos avançando graças à democracia e graças à liberdade de expressão que nós estamos obtendo pela democracia e com o advento das redes sociais. Eu escrevo uma coluna semanal no jornal Mogi News. Era só no jornal. Hoje essa coluna está no jornal e está nas redes sociais. Né? E eu vejo a quantidade de impactos que dá na rede social. Porque eu escrevo, chama Jornal de Itaiaçupeba, se possível repique na sua rede social. Eu nem sei onde repica, porque vai embora. E são notícias só daquele pedacinho. Nós conseguimos montar lá, depois de 7 anos de luta, uma rádio comunitária, legalizada, dentro da lei, chama Rádio Caramelo. Montamos a Rádio Caramelo. A Rádio Caramelo pega num raio de uns 2 quilômetros ali do centro da vila. Eu faço boletins de cidadania na Rádio Caramelo. E eu pago R$50 por mês para meu boletim ser veiculado na Rádio Caramelo. Né? Os meus boletins são só de cidadania. Então eu digo, olha, se você, por exemplo, souber fazer uma denúncia anônima, você não precisa se arriscar. Liga no 181 e faça a denúncia.
Porque nem isso as pessoas fazem. Nem fazem, nem sabem. Nem sabem. Estão no ônibus. Exatamente. O pessoal eu falo isso lá. Que nem sabem o que é isso. Exatamente. Só um número, denuncia anonimamente. Então, se você ouvir a Rádio Caramelo, você vai ter lá um boletim meu falando sobre isso. E sobre outras coisas que eu tenho falado. Eu gravo 8 boletins, ficam 8 por dia. E eu pago para poder ajudar a rádio. Você falou de tirar do bolso. Agora, uma coisa interessante é o seguinte, não é só falta de apoio, não é essa consciência que nós temos, que infelizmente ainda estamos caminhando. É o risco que você corre. Não pensa que eu não corro risco. Eu sei. Não pensa que eu já não corri risco. Não, há uma evidência. Tu saída da TV Cultura é uma evidência. Entendeu? Ninguém, todos nós sabemos, o mundo sabe. Eu corro risco. Lá, eu já fui ameaçado por várias pessoas. Uma chegou a apontar uma espingarda para mim no meio do mato. E gritava comigo dizendo que era eu que chamava a polícia ambiental, porque o cara fazia carvão da Mata Atlântica. Entre outras situações que eu passei por lá. Mas se você for lá, não tem um carvão funcionando lá. Acabou tudo. Nem de eucalipto, porque para fazer carvão você tem que ter uma autorização da CETESB. Sim, tem que ter. Ninguém não tem mais. Sei que as pessoas fazem. Em vez de elas denunciarem, elas ligam para mim. Elas ligam para mim. Eu é que tenho que ligar para a Polícia Ambiental, eu que tenho que ligar para o Ministério Público. Isso os poucos que ajudam, hein? Nem denúncia anônima o pessoal não faz de medo. Sim, exatamente. E sabe do que eu estou falando? De uma região que fica exatamente a 81 quilômetros de São Paulo. Eu não estou falando do Acre, não estou falando do Amapá, estou falando da grande 80 quilômetros de São Paulo. A coisa funciona desse jeito. Até mais perto. Até mais perto, pois eu estou te falando. Nós tivemos esse caso também, nós fomos ameaçados muitas vezes e anduvimos armados durante 3 anos. Eu e minha equipe de nossa ONG, que na época estava de secretário de Meio Ambiente, Fábio Feldman, que conheceu o problema, e ele deu uma carta de recomendação para nós conseguir os portes de arma. E sofrimos retaliações em nosso sítio, roubos de materiais, de equipamentos nossos, do barco, o motor que tínhamos de borda del barco, a carreta del barco que tínhamos para ir a la represa, foi roubada, foi metralhada nossa residência lá, que era quando nós íamos fim de semana. Saíram os caseiros e abandonaram o sítio, então entraram e tiraram tudo de aí. Também passamos isso. Mas talvez porque nós tenhamos coragem, isso é possível. Heródoto, porque nós ainda temos coragem de isso. E estou colocando isso de coragem para que as pessoas não tenham medo de fazer essas denúncias anônimas, para denunciar ao Ministério Público, para denunciar à Polícia Ambiental, para denunciar tudo, não somente os crimes ambientais. Lógico, sem dúvida, claro. Porque, infelizmente, necessitamos construir a cidadania de las duas maneiras, por la consciência, e até esse ponto, e hasta esse momento, de la consciência civilizatória, nós tenhamos que usar, infelizmente... Porque não é para ninguém se arriscar, não é para ninguém arriscar vir nada. Não estou dizendo assim, a denúncia é anônima, não precisa se arriscar. Mas, de um lado, tem esse imobilismo cultural que vem de épocas antigas, e do outro, o temor de que alguém pode se descobrir. Não é? Então, quando a Polícia Ambiental fala, adivinha o que a Polícia Ambiental faz? Vai lá prender um cara lá, aí o cara fala, pô, mas quem denunciou vocês? O jornalista. A Polícia Ambiental diz que foi o jornalista. Foi o nosso caso também. É? Foi a ONG que denunciou. A ONG que estava na região éramos nós. É verdade. Esse é o despreparo também que nós temos. Não aconteceria, não. É isso que eu conheço o comandante da Polícia Ambiental, conheço o capitão da Polícia Ambiental, entendeu? E quando eu faço denúncia lá em cima. Porque se eu fizer aqui embaixo, eles não vão. Então eu tenho que falar com um capitão conhecido. Falo, vai lá. Heródoto. Gostaria que não fosse assim. Gostaríamos que não fosse assim. Mas nós falamos de que estávamos com uma democracia praticamente no verso. No verso e mamando.
Alguns. Alguns mandam. Alguns estão mamando, outros estão trabalhando como nós, né? Sim, sim, sim. Não, não, mas me referia por el verso. Não, eu estou brincando, claro. Todo mundo sabe de que falamos. Claro. Tudo bem. Claro. Mas, justamente, nós estamos neste momento em uma nova conjuntura. Sem dúvida. No obstante, isto não apareça tanto, porque os análises que nós vemos, a mídia, a imprensa, não lhe estão dando esse enfoque exato que nós estamos em um processo de grande mudança em nosso sistema. E eu acho que não é por a questão do plebiscito, do referendo, porque não vai acontecer nada disso, muito não vai mudar. Mas existe, acho, um grau na cidadania, nos cidadãos, na população, um grau de amadurecimento que não se esperava. Isto poderá levar a que nós cresçamos mais rapidamente? Olha, eu tenho certeza que isso que você está dizendo está acontecendo. Logicamente não está acontecendo numa velocidade que nós gostaríamos que acontecesse. Tanto que eu estou dizendo da dificuldade... Nós temos uma pressa porque temos maçanos. Exatamente. Pequeno núcleo lá, pequena comunidade, tem 7 mil habitantes lá, naquela região. Mas eu digo, como trabalho da mídia, né, trabalho aqui na Record News, percebo o seguinte, a quantidade de informações que circula hoje é uma coisa assombrosa. Assombrosa. E olha, veja que coisa curiosa. Nós temos também na ONG uma web rádio, a molecada. Então é o seguinte, a molecada quer computador. Nós temos lá, conseguimos doações de computador, montamos uma sala de computação. Aquela molecada não sai daqueles computadores. Então, você percebe que mesmo as pessoas mais humildes têm não vou dizer um smartphone, mas um celular a pessoa tem no bolso. Né? E o celular tem rádio. Exatamente, tem rádio. Então falta fazer café só. Mas eu acho, entendeu? Eu acho que hoje você circula muito mais. Ou seja, você não depende mais hoje só da grande mídia para circular qualquer ideia. Entendeu? Lógico que a grande mídia ainda tem uma importância muito grande, mas o crescimento das chamadas mídias sociais é de tal ordem, de tal rapidez. Eu mesmo, para você ter uma ideia, eu tenho plena consciência disso. Aqui nessa empresa, o jornal que eu faço é o jornal Transmídia. Ele está simultaneamente na televisão e simultaneamente no portal que é o R7. Sim, na Receita. Tá? Então você imagina o seguinte, eu estou trabalhando em 2 plataformas simultaneamente. Ou seja, se eu estou fazendo televisão, para você falar comigo, você vai ter que me mandar um e-mail ou, sei lá, para eu ler depois do programa. Mas como está simultaneamente no R7, todos os canais sociais do R7 estão abertos. Então você pode falar, discordar, criticar, comentar, entendeu ou não? Então a interatividade é gigantesca. É muito grande. Então você veja que houve a quebra de paradigma, ou seja, antes eu tinha poucos emissores, que eram os grandes conglomerados, grupos, e milhões de receptores. Hoje você tem milhões de emissores, milhões de receptores, e eles se falam. Não é? Porque a internet criou uma grande mandala. Eu tenho a minha visão da internet é uma grande mandala, que é um símbolo indiano, como você sabe, sim. Onde ela é feita por nó. Cada nozinho daquele é uma pessoa. Então aquilo cresce e diminui dependendo da quantidade de pessoas que ligam e desligam ali dentro da rede. Já supera uma rede, já isso. Então, quer dizer, é muito mais do que uma rede. Sim, então, são células, já são células. Exatamente, são células. Um sistema celular. Um sistema celular. Não é porque se chame celular, mas é um sistema celular. Exatamente, um tecido celular. É um tecido. Sim. Mas então eu vejo o seguinte, eu vejo que hoje qualquer pessoa pode, por exemplo, como eu recebo, eu digo, olha, se você vê alguma coisa importante aí na rua, manda uma foto para cá. Se ele me mandar a foto, como já aconteceu, por exemplo, um cara tem me mandado uma foto de um carro em cima da calçada. Um telespectador me mandou. Eu recebi num pequeno laptop que estava em cima da bancada. Com aquele laptop, eu coloco no ar, na televisão e no R7 simultaneamente. E aparecia bem a placa do carro. Eu até brinquei, falei, se por acaso você encontrar o dono desse carro aí, fala que eu estou mandando um beijinho para ele. Certo? Quer dizer, o cara diz, pô, não é? Você percebe ou não? Então, para eu colocar no ar, nem passou pelo switcher da televisão.
E não passou por nenhum chefe. Foi direto. Grande liberdade. E ao mesmo tempo responsabilidade. Responsabilidade, claro que responsabilidade. Na verdade, eu não posso colocar uma coisa no ar que não é verdade. Que não é verdade. Tá certo? Não tem que ser uma coisa de credibilidade, porque eu vivo de credibilidade. Né? O jornalismo vive de credibilidade. Sim, tem que ser. Se você me disser, mas tem muito, por causa disso, da facilidade, tem muita notícia não real, é verdade. Tem muita notícia fantasiosa, é verdade. Mas eu acho que o nosso trabalho de jornalista hoje é checar para saber se aquilo que está circulando na internet é verdade ou não é verdade. Eu não posso, quando recebo e-mails, eu só repasso se eu tiver certeza que aquilo é real. E se aquilo for para o bem, se for para o mal, eu não repasso. Perfeito. Tá? Eu acho que dessa forma estou colaborando um pouquinho para lá. E uso aqui aquilo que as pessoas mandam e a gente checa antes de colocar no ar. Vou dar um exemplo rapidinho. Nós estávamos trabalhando aqui à tarde, um dia, e alguém disse assim lá na redação, morreu o Gaddafi, estava a guerra da Líbia. Morreu o Gaddafi. Eu falei, vamos mudar? Eu falei, pera um pouquinho, quem que disse que morreu o Gaddafi? Não, tem uma agência aqui do Oriente Médio, pera um pouco. Aí, dali a pouco, outro falou, morreu o Gaddafi. Eu falei, de onde você viu isso? Tem uma outra agência aqui do Oriente Médio. Eu falei, não, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos olhar na BBC? Abriu uma BBC, a BBC não deu que o Gaddafi morreu. Falei, então não vamos mudar. Então não. Ele checa 3, 4, 5 vezes. 3 vezes. 3 vezes. Eu fiz estágio na BBC, né? Então eu disse, nós temos que usar o mesmo critério. Se tiver três fontes dizendo, nós vamos dar. Senão, não vamos dar. Porque para nós não interessa ser o primeiro a dar. Para nós interessa dar com credibilidade. E mais recentemente, no ano passado, olha que coisa interessante. O Obama criou aquele Obamacare. O Obamacare foi parar na Suprema Corte americana. E a Suprema Corte decidiu. A CNN entrou no ar com informação de breaking news, dizendo o seguinte, a Suprema Corte rejeitou o Obamacare. Simultaneamente, um pequeno site, eu não me lembro o nome dele agora, entrou no ar para dizer o seguinte, a Suprema Corte aprovou o Obamacare. E aí? O site estava certo e a CNN estava errado. O site, cresceu gigantescamente, passou a ser ponto de referência. É um site de notícias jurídicas, como nós temos aqui também. E é um site brigando com o CNN, imagine. Agora, para que isso aconteça, é necessário que o público tenha o quê? Espírito crítico. Espírito crítico associado ao quê? À cidadania, aquilo que a gente comentou no começo. Quer dizer, então, Heródoto, que nós estamos por esse caminho. Através das redes, através de todo esse sistema, desse tecido celular da informação e da comunicação, nós podemos dizer de que temos um caminho para amadurecer melhor a democracia e criar outras condições para essa democracia. Porque o que conclama a população é uma participação direta nessa democracia. Está na nossa mão. Está na nossa mão. Agora está. Agora está. Como nunca esteve. Como nunca esteve. Porque agora tem um veículo de comunicação na mão. Exatamente. Eu não tinha antes. Agora qualquer cidadão comum tem um veículo de comunicação na mão. Se ele tiver um smartphone, ele tem um veículo de comunicação na mão. Porque ele filma, ele fotografa, ele distribui, ele posta no Facebook, ele faz... Ele tem um veículo de comunicação na mão agora. Agora, se as pessoas vão dar atenção ou não para esse veículo, vai depender do quê? Da credibilidade que aquele espaço tem. E lo estou voltando nessa linha, mas voltando ao âmago de nossa entrevista e nossas perguntas antes. O jornalismo, independentemente dessas redes e desse tecido celular, não deveria ter um compromisso, não sei se seria a palavra compromisso, mas uma atitude mais proativa nas questões do meio ambiente. Sí, ela se dedica à notícia e se dedica à informação e à notícia que é significativa desde o ponto de vista nacional, como podemos dizer, o código, a tudo aquilo que aparece na cena política. Mas eu vejo, pelo menos nós vemos, de que isto não é tão assim dentro da informação local, regional, dessas questões. Um exemplo é
que lo que se sabe del río Tietê, del río Pinheiro, es de que se van a hacer obras, que se van a contratar obras, que la despolución de aquí, la despolución de lá. Mas acaba ahí. No existe aquella busca de cómo está ese investimento, cómo mudó después del investimento del río. Estoy tomando un ejemplo nada más, o río Tietê. No tenemos la población, la ciudadanía, el ciudadano acá que sintoniza la televisión, aquel que sintoniza la radio, aquel que lee el jornal, él no tiene aquella información. Es lo que nos vimos. Nos hicimos una entrevista a muchas personas, no por conexión ambiental, pero tenemos un trabajo de pesquisa anteriormente. Só 1% de la población tenía conocimiento do problema da contaminação da água, do problema da falta de água. E nós, neste momento, estamos com uma demanda superior à oferta de água. Então, eu sempre me pergunto, o jornalismo não deveria estar, não estou acusando o jornalismo. Não, mas eu acho que a gente tem que pisar no pé do jornalista. Mas eu digo, o jornalismo, de repente, desculpa lo que te voy a falar, con el mayor respeto, sai en la televisión durante 15 minutos, 20 minutos, una historia de una janela que quebraron y que alguien puló y se cortó la mano y no tuvo asistencia médica y fue al hospital. Concordo que el problema de salud tenemos que denunciarlo y tenemos que estar atrás de eso. No estoy hablando de que fue al hospital y la atendieron o no la atendieron. Estoy hablando, esa noticia aparece en todos los canales de televisión, aparece hasta en otras, como el Terra, UOL, etcétera y tal, mas no aparece nada de cómo está ese río, lo que está flotando en ese río. La semana pasada vi una cosa interesante que fue los catadores de lixo allá en Santana de Paranaíba, que realmente es una cosa ver eso con la propia reportería, un médico que fue entrevistado que faló los riesgos de salud que tienen esas personas y todo eso. Mas, ¿por qué está ese lixo ahí? No se falou. Olha, tudo que você está dizendo nos remete de novo àquela questão cultural, cidadã, os interesses econômicos que são poderosos e por aí afora. Eu queria apenas dar um exemplo. Recentemente, tive férias e eu fui para a Estônia. Por que eu fui para a Estônia? Porque eu queria conhecer, obviamente, a região. Mas porque eu tinha visto uma reportagem que um belo dia um cara resolveu liderar uma ação de limpar o país do lixo. Chegou na televisão e fez uma convocação na televisão. Por um outro quanto domingo. Apareceram 1 milhão de pessoas no país inteiro e limparam o país inteiro. Estônia tem uma população de menos de 7 milhões. 7, 8 1 milhão de pessoas ajudou. Ou seja, o país. Estamos falando mais del 10% da população. Exatamente. E eu pensei, caramba, como é que esses caras... Bom, eu fui lá, eu olhei tudo, olhei os rios, olhei tudo, não vi nada de sujeira. Aí eles disseram, olha, como é que vocês conseguem mobilizar? Eu disse, olha, quando a gente estava para sair da União Soviética, os 3 ali, nós resolvemos fazer um abraço no Báltico. Você sabe qual foi o tamanho do abraço? Eu falei, não. Nós fizemos uma coluna humana ligando Tallinn a Vilnius, passando por Riga. Eu falei, quantos quilômetros? 600. Os caras deram um abraço de 600 quilômetros. Eu percorri essa região. Os caras foram para o estado, vi foto, dando as mãos, que eles queriam a independência. Eu falei, cacilda, meu. Então, quer dizer, o grau de comprometimento dos caras... Esse é compromisso. Entendeu? Compromisso. Porque é um país pobre, é uma região pobre, é uma região que foi invadida pelos alemães, foi invadida pelos russos, os caras não podiam falar a língua local. Sim. E agora, eu estou vendo lá os caras renascendo. Por quê? Tem cultura. Tem cultura, tem cidadania, tem educação, entendeu? Então o cara pode ser pobre,
Mas isso não tem, isso é um valor intangível, Claro, é um valor intangível. Entendeu? Então não adianta nada eu subir num carrão e abrir a porta e jogar a bituca de cigarro para fora. Ou outras barbaridades que os caras fazem por aí. Tá certo? Vou lá fazer um condomínio, a primeira coisa que eu faço é derrubar o mato direitinho e tal, entendeu? Ninguém tá vendo à noite, eu mando derrubar de noite e tudo mais. Então não necessitamos um jornalismo que consiga superar os interesses que você Sem falou. dúvida. Um jornalismo que necessite superar ou que ajude a que a cultura cresça, e necessitamos um jornalismo, posso falar? Pode. Que tenha mais coragem. Sim, pode falar. Agora, sabe como é que isso tudo vai funcionar? Quando o público pressionar os jornalistas. Eu os pressiono. O público tem que pressionar o jornalista, o público tem que pressionar o veículo de comunicação, o público tem que pressionar o anunciante, porque é democrático. Provocá-lo. É democrático. Claro, é a pressão democrática. Eu estou falando de pressão democrática. Então tem que pisar sim. Agora, como é que eu pressiono? É o seguinte, esse programa aí não está com nada. Muda de canal. A hora que cair a audiência, você vai ver se ele não muda. Mas por que é tão ruim? Porque o público assiste. Porque o público dá suporte. É o mesmo que eu falava com o tomate. Quando estava o tomate a R$10, não compre tomate. Tomate, pronto. Não compre, não pode comer outra coisa, substitui o tomate por la beterraba. Sei lá, mas se for a época do tomate, vamos comer tomate até... Aí tem tomate, ninguém quer comer tomate. Então, é mais ou menos como o canal. Baixa a audiência, aí muda. Então, come menos tomate, agora, você ele sabe baixa. onde chega a educação? Em país rico. Na volta passei pela Alemanha. É a segunda vez que eu passo na Alemanha é a época do aspargo. Olha, o que tem de aspargo para comer, tudo quanto é lugar que você vai que tem aspargo, sopa de aspargo. Falo, por quê? Porque é época do aspargo. E é barato, todo mundo come aspargo. Agora, quando não é época de aspargo, ninguém come aspargo na Alemanha, que é um país rico. Claro. Entendeu? Agora, eu volto de novo. Cidadania. É cidadania. Heródoto, estamos chegando ao fim de nosso programa e poderíamos falar dias de muitos temas. Você tem um acervo extraordinário de temas e de experiências. Eu gostaria, para ir fechando, que dê aquela mensagem de isso que é contemplativo, porque você pratica uma filosofia contemplativa. Ou seja, eu sempre toco a diferença de uma coisa e a outra, né? Nem nada em contra de nenhuma religião, né? Mas o budismo diz que os seres humanos são parte, não são os donos da natureza. Sem dúvida, estou de acordo. Como eu não sou budista, tu eres, por favor. Bom, então eu queria deixar uma mensagem, né? Como budista. Estou praticando o budismo há aproximadamente uns 40 anos. Tenho um pequeno trabalho publicado no budismo. O budismo se baseia no princípio que vem do hinduísmo, da ahimsa, que é o princípio da não violência. E quando a gente diz que o budismo é uma religião contemplativa, é uma religião de meditação, mas a meditação é ação. A meditação não é eu me isolar no meu mundo e não quero saber o que acontece, não. A meditação é uma ação, ou seja, é uma integração das pessoas e tudo mais. E acima de tudo, o respeito pela diversidade, o respeito pela crença de outras pessoas e uma coisa central no budismo. Um budista não pode impedir que outra pessoa descubra o seu próprio caminho e use aquilo que ela acha que deve usar para o seu crescimento espiritual. Então, acho que essas são coisas que me atraíram no budismo, entre outras tantas, mas que eu acho que estão diretamente relacionadas à cidadania. Perfeito, Heródoto. Eu tenho que agradecer esta honra que temos, com a humildade que tenho que ter, porque estou em frente a uma das maiores jornalistas que tem nosso país, muito querido, porque você fala de tu nome e todo mundo te considera uma das pessoas ética, um jornalista ético, uma pessoa ética, e então para mim, humildemente, ha sido uma honra estar neste lugar, agradecer-te esta entrevista, agradecer a este canal, la Rede Record, por oferecer essa oportunidade, e esperamos encontrar-nos em outras oportunidades para, de repente, continuar esse trabalho por essa
compromisso civilizatório que temos que ter todos os seres humanos, não somente você, nem eu, nem nossa equipe. Muito obrigado, Heródoto. Muito obrigado. E até muito pronto. Muito obrigado, uma honra. Muito obrigado. Muito obrigado a todos por estar neste canal, estar neste programa de Conexão Ambiental, todas as sextas-feiras às 16h30. Um bom fim de semana a todos e esperemos que esta mensagem sirva para que cada um de vocês se assumam como seres, se assumam como ser, não simplesmente consumir, como ser para mudar o que vocês acham que necessita ser mudado. Sem o protagonismo de vocês, cidadãos, nada pode mudar. Muito obrigado e bom fim de semana.